Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Rafael da Bruz, esse é o Leiga Leitura. E hoje a gente vai falar sobre uma obra incrível que é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Eu fiz uma resenha recentemente sobre essa obra no meu blog, então você entra lá se você quiser, em leigaleitura.com, e dá uma olhadinha lá, vai ter os detalhes aqui, o livro com um pouco mais de detalhe, algumas opiniões aí sobre a história em si, né? Mas hoje eu quero tratar um ponto dessa obra que eu não abordei na resenha, que são alguns paralelos com o pensamento do Schopenhauer. E aí eu sei que vocês estão animadíssimos para saber sobre isso, então, por favor, né, você já curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amiguinhos, faz todas essas coisas aí importantes de internet e redes sociais para, né, mobilizar aí o criador de conteúdo aqui, que está muito animado com toda essa recepção calorosíssima de vocês a cada vídeo que eu tenho, tá bom? Então, beleza. Então, vamos falar sobre O Vermelho e o Negro. Então, conforme eu disse, já tem uma resenha no blog. Eu não vou passar a história nos mínimos detalhes, mas eu vou ter que contextualizar, senão não vai fazer qualquer sentido, né? Então, antes de começar o vídeo, eu quero informar que a primeira vez que eu tive contato com essa obra foi através do Lendo com o Clóvis, do Clóvis de Barros Filho, que é um podcast que ele fez em parceria com a editora Príncipes, que é essa aqui mesmo. E o podcast é muito bom, o Vermelho e o Negro, lido pelo Clóvis e comentado pelo Clóvis, é uma experiência à parte, que vale cada minuto, né, e são muitos minutos, porque é um programa bastante longo, mas é uma experiência ímpar, assim, né, vale muito a leitura do livro, sem dúvida nenhuma, mas essa leitura do Clóvis, ela é incrível. Então, quem quiser ver, tá no Spotify, deve estar em algum outro lugar também, mas se você entrar no Spotify lá e procurar por Lendo com o Clóvis, você vai ver tanto o Vermelho e o Negro, quanto 1984, mas esse aqui supera absurdamente a leitura de 1984. Mas beleza, então tá aí a minha homenagem ao Lendo com Clóvis, finado Lendo com Clóvis, porque o programa não existe mais, o Clóvis está vivo, mas o programa não existe mais, com a pena, porque era muito, muito bom. Bom, então a gente vai usar essa edição da Príncipes aqui mesmo, como referência, que é a edição que o Clóvis usa. E eu já li esse livro 2 vezes, ele é um clássico absoluto, ele é maravilhoso, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas deveria ser. Então, leiam esse livro pela Príncipes. O bom da Príncipes é que eles fazem umas edições muito boas, bonitas, papel com folha, né, amarelinha, é uma gramatura boa que te permite ler a página sem ler o que está atrás. Então, assim, a proposta literária editorial da Príncipes é trazer clássicos de uma forma mais acessível. E esse aqui é um dos que está excelente. Tá? Então, beleza, eu não estou recebendo nada da Príncipes, mas eu poderia estar, então, editora Príncipes. Se vocês estiverem afim, pode, né, inclusive, patrocinar o canal aí, fica à vontade, não estou reclamando. Beleza, então, essa é a edição que a gente vai comentar, e eu vou tentar resumir aqui essas 550 páginas em 5 minutos. Vou falhar miseravelmente, provavelmente vai ter muito mais tempo do que isso, mas vamos lá. Quem quiser, dá uma lidinha na resenha que tem mais detalhes da história. O romance vai narrar a história do Julien Sorel, que é um jovem pobre, inteligente e ambicioso que vive na França pós-napoleônica. Né? Então ele é filho de um carpinteiro, ele despreza a sua origem humilde, ele deseja ascender socialmente, e nessa época você conseguia ascender socialmente, se você não era nobre, então você precisava ascender, né, porque o nobre não tem que ascender, ele já está lá em cima, mas para você subir, né, nessa época aqui você ia para o caminho do exército, que é o vermelho, ou para o claro, que é o negro, símbolo da batina clerical, né, a cor da batina. E aqui o vermelho é a cor do exército de Napoleão. Então você tem o vermelho, o exército, e o negro, a igreja. Tá? Então o Julien Sorel, ele é um admirador ferrenho do Napoleão, e ele sonha com a glória militar, o vermelho, mas diante do contexto histórico ele opta pela carreira eclesiástica, que está mais próxima dele, é mais possível que ele consiga, né? Então ele acha que o caminho de ascensão social dele está mais na igreja, portanto ele opta por seguir o caminho aqui do negro. Né? O Julian, ele aprende latim muito cedo, né? E ele mostra que ele conhece latim muito bem. Embora ele tenha mais decorado do que de fato aprendido, né? Ele decorou a Bíblia e outros textos em latim, e ele os recita, e todo mundo acha que ele realmente sabe latim, embora ele mais repita do que saiba. Mas enfim, isso não tira o mérito dele, né? E isso ajuda ele a começar a carreira dentro da igreja dele. Tá? Então, Julien, ele vive em Verrières, onde ele é contratado pelo prefeito, o Monsieur de Renaud, vamos gastar o francês aqui hoje,
para ser o preceptor de seus filhos. Preceptor é tipo um professor de gente rica. Na casa, ele inicia um relacionamento amoroso com a Madame de Renal, que é a esposa do prefeito. E quando esse caso ele ameaça ser descoberto, o Julian é enviado para um seminário em Besançon, que é uma cidade ali próxima, e é um plano que ele e a Madame de Renal traçaram juntos para caso desse algum problema. Né? Bom, no seminário, o Julian ele enfrenta a hostilidade dos colegas e dos superiores, ele é um cara bem orgulhoso, ele gosta de mostrar que ele sabe, e isso atrapalha bastante a vida dele. Mas ele recebe a proteção do Abad Pirra. Quando o Abad Pirra deixa o cargo, o Julian ele consegue endereçar o Julian para ser secretário do Marquis de la Mole, que é um marquês lá em Paris. Né? Bom, e aí o Julian ele vai então entrar de fato nos círculos mais nobres, né, da aristocracia francesa. Em Paris, o Julian ele passa a frequentar então essa alta aristocracia, ele se envolve com a Mathilde de la Mole, que é a filha do marquês, e eles se envolvem amorosamente, inclusive, né? Ela é uma jovem muito orgulhosa da sua origem e o que é mais importante, né? Ela é uma jovem extremamente entediada com a nobreza, né? Com a aristocracia e tal. Enfim, ela tem uma questão aí de tédio mesmo. Acho que é o mais importante aqui a gente ressaltar para essa análise que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Bom, a Mathilde de la Mole, ela tem diversos pretendentes, mas não deseja nenhum deles. Ela participa das conversas e dos bailes e ela se mostra constantemente entediada. E com o tempo ela passa a ver no Julian uma fuga, né, daquela mesmice da aristocracia, e ele vê nela uma possibilidade de concretizar suas ambições. Então o Julian ele passa a frequentar os mesmos ambientes que a alta nobreza, ele começa a perceber as redes de intriga da nobreza, né, e os jogos de poder, e essa realidade subjetiva aí na qual todo mundo meio que enfiado, né? Os nobres eles vivem numa realidade bastante apartada do restante da sociedade, especialmente da parte mais baixa da sociedade, socialmente falando, que é da onde o Julian vem. Né? Bom, o relacionamento entre o Julian e a Mathilde de la Mole, a filha do Marquês, se intensifica, e eles desenvolvem ali uma rixa de poder, um jogo meio de orgulho entre eles, é uma coisa meio esquisita, assim. Mas aparentemente dá certo a ponto de a Mathilde engravidar. Né? Inicialmente, contrário à união, o pai dela, né, o Marquês, acaba concedendo ao Julian um título de nobreza e uma patente militar para salvar a família do vexame. Então, esse é o momento que vai marcar a mudança ali do Julian, do negro, né, do clero, que ele já tinha largado lá no seminário, para o vermelho, de fato. Né? Então, ele passa pelas duas partes, ele vai ter a sua carreira militar à la Napoleão. Porém, como, né, toda alegria de pobre dura pouco, o Marquês ele resolve dar uma investigada assim, no Julian para ver se tem alguma coisa muito errada com ele, e uma das pessoas que ele entrevista para saber se há uma coisa errada com o Julian é ninguém mais, ninguém menos do que a Madame de Renal, que é a esposa do prefeito com quem o Julian tinha se envolvido emocionalmente. Quando ele entrevista a Madame de Renal, ela está muito arrependida, ela sofre muito, e ela fez confissões dos pecados dela com o Julian com um padre local, que não gosta do Julian. Então ela se consulta com esse padre novamente, e ele fala: você devia meter o pau no Julian, falar que ele é um alpinista social, que ele é um lixo de pessoa. Então ela escreve pro Marquês de la Mole que o Julian é exatamente isso, um alpinista social, que ele entra nas famílias de patamar mais elevado e ataca o seu membro mais fraco, no caso, ela própria, a Madame do Renal, ou a Mathilde. Né? Bom, com essa apunhalada aí que o Julian tomou da Madame do Renal, o Marquês cancela o casamento, né? E o Julian vê todas as suas ambições caírem por terra. Então ele vai ficar sem esposa, sem patente militar, sem carreira no clero, sem dinheiro, porque ele vai ser expulso. Né? Então ele tem um ciricutico, ele vai de volta para Verrières, ele encontra a Madame do Renal numa igreja, durante uma missa, e atira para matá-la.
Bom, então beleza, o Marquês cancelou o casamento, o Julian foi lá pra Verrières atirar na Madame do Renal, e ele vai preso, obviamente, né? Quando isso acontece, quando ele vai preso, ele também é condenado à morte, porque afinal de contas ele tentou matar uma pessoa acima dele hierarquicamente, fora o crime em si, né? Ele vai preso e na prisão o Julian ele recusa tentativas repetidas de salvá-lo, né, e de mudar a sua condenação de morte para outra coisa. Ele aceita, ele se considera culpado. A Madame do Renal o perdoa, se aproxima dele, tenta tirar ele da situação que ele está, mas ele não aceita. E ele meio que faz as pazes com o destino dele. Ele reconhece que a Madame do Renal é a pessoa por quem ele sempre esteve apaixonado. E a Mathilde de la Mole não era exatamente o amor da vida dele. Né? Bom, o Julien, então, ele é executado por decapitação. A Mathilde de la Mole pega a cabeça dele e enterra em outro lugar, que é um ritual que uma antepassada dela tinha feito. Vale a pena dar uma lida lá na resenha que está no blog, porque tem mais detalhes, mas enfim, é um negócio meio esquisito. E na última frase do romance, quando você acha que, bom, então acabou a desgraceira, né? Não, na última frase do romance, na última frase aqui, você descobre que a Madame do Renal foi fiel à sua promessa, não procurou de forma alguma atentar contra a própria vida, mas 3 dias depois de Julian, ela morreu abraçando os filhos. Fim. Então, assim, isso é literalmente o fim do livro. É interessante porque o Julian, ele se envolve com a Mathilde de la Mole, faz um filho nela, eles estão para se casar, mas ela pega a cabeça dele quando ele morre, mas é tudo meio que teatral, é para fugir daquele tédio da aristocracia. Quem de fato amava o Julian é a Madame do Renal. Ela morre de desgosto 3 dias depois que ele é executado. Então isso é um quezinho ali no fim do livro que vale muito a pena. Inclusive, o último episódio do Lendo com Clovis, que eu comentei lá no começo, tem uma reflexão incrível sobre isso, sobre esse final do livro, que vale muito vocês verem, tá? Muito bem, então, essa é a história do livro. Tem um pouco mais de detalhe nisso, dessa história lá na resenha que eu fiz no leigaleitura.com, mas quem quiser conhecer melhor a história, leia o livro, ou ouça o Lendo com Clovis, é muito bom. Mas a ideia aqui não é falar só sobre a história, né? A gente vai falar aqui também, fazer um paralelo com a obra do Schopenhauer, tá? E cabe ressaltar que essa obra aqui é de 1830 e o Schopenhauer viveu entre 1788 e 1860. Então, assim, o Schopenhauer, ele pode ou não ter tido contato com o vermelho e o negro. É muito improvável que o Stendhal tenha tido contato com as ideias do Schopenhauer, porque elas só foram ficar famosas quando o Schopenhauer já era bem mais velho e o Stendhal já tinha morrido. E, enfim, é improvável que eles tenham se influenciado, mas dá para fazer uma leitura um à luz do outro, né, por assim dizer. O Schopenhauer, ele tem uma obra que se chama, vou pegar o nome certinho, O Mundo como Vontade e Representação. Tá? Essa aqui é uma edição dos Pensadores, então aqui a gente tem excertos do livro do Schopenhauer e do Kierkegaard. Então, essa obra aqui, ela não é a obra completa do Schopenhauer, não temos o Mundo como Vontade e Representação inteiro aqui, mas aqui tem alguns fragmentos. De toda forma, o que eu acho que é legal fazer, né? O Schopenhauer, ele tem ideias que se adaptam muito bem aqui à história do vermelho e negro, e o vermelho e negro se adequa muito bem às ideias do Schopenhauer. Então, assim, a gente tem, embora eles não tenham se influenciado mutuamente, muito provavelmente, os paralelos, né, entre os pensamentos deles provavelmente surgem porque eles enfrentam, cada um à sua maneira, os problemas centrais da modernidade europeia ali do século XIX, como a ambição individual, como a frustração histórica, o conflito entre o desejo e a realidade, o desencanto com os problemas sociais e outros temas que estavam mais em voga, né? Então, assim, a semelhança é muito mais uma questão de convergência temática do que, de fato, uma influência direta. Inclusive sobre as inquietudes do seu tempo, né, que acho que vale ressaltar, vou pegar minha colinha aqui, o narrador do Vermelho e Negro diz: o romance é um espelho que passa por uma longa estrada. Ora reflete ao vosso olhar o azul do céu, ora a lama dos pântanos à margem. E o homem que carrega consigo será acusado de ser imoral. Seu espelho mostra a lama e vocês acusam o espelho. Acusem antes o caminho onde está o pântano.
e antes, o inspetor de estradas que deixa a água acumular e o pântano se formar. Então tem toda essa questão da crítica social, de não apontar para quem está questionando, mas para o que está sendo questionado, né? Bom, de toda forma aqui, acho que a ideia é falar como que esses pensamentos se conversam, né? Então vamos lá. O Julian Sorrell, ele vai simbolizar essa questão da vontade do Schopenhauer como uma força cega, né? Então, para o Schopenhauer, a essência do mundo é a vontade, né? É uma força irracional, incessante, que impulsiona todos os seres a desejar continuamente. Lembra um pouquinho o Conatus do Spinoza, mas sem toda a questão da harmonia geral entre todas as coisas. O Julian Sorrell, ele encarna isso de uma forma quase perfeita, assim, né? Ele é movido por uma energia interior insaciável. Então ele quer ascensão social, ele quer o reconhecimento, ele quer poder, ele quer superar a sua origem humilde, ele quer se tornar grande, né? Mas como em Schopenhauer, né, cada conquista gera uma nova carência. Quando o Julian avança socialmente, ele não encontra a paz, ele encontra novas inquietações. Isso ilustra a tese do Schopenhauer de que desejar é sofrer, porque a satisfação é sempre provisória. A vida do Julian é marcada por uma fome existencial que nunca se aquieta. Um parênteses aqui que o Schopenhauer muito provavelmente teve contato com pensamentos orientais como o budismo, né? Então essa questão do desejar é sofrer, ele pode ter puxado de lá. Tá? Bom, a questão da ambição como forma de ilusão, então o Schopenhauer ele vê o mundo fenomênico, né, o mundo dos fenômenos, das coisas que acontecem, como um domínio de aparências, que os indivíduos perseguem as imagens ilusórias de felicidade, então eles ficam perseguindo as sombras, né, remetendo a Platão. E no Vermelho e o Negro, o Giuliani constrói a sua vida sobre imagens idealizadas, né, ele constrói a sua vida pensando no mito napoleônico, na glória militar, na ascensão aristocrática, no prestígio social, no reconhecimento público, né. Então ele acredita que quando ele atingir essas metas, ele encontrará a plenitude. Mas o Stendhal ele vai mostrar que esses objetivos são fantasmas simbólicos. Então isso ecoa a crítica do Schopenhauer para essa ilusão, né? É uma crítica à ilusão de que o sucesso externo ele pode satisfazer a vontade interior, né? Então ele vai criticar que a felicidade pode ser encontrada fora da gente, de uma forma bastante simples. Lógico que não dá para falar do Schopenhauer sem falar sobre o famoso pêndulo do Schopenhauer, né? Então, para o Schopenhauer, a existência ela oscila como um pêndulo entre a dor, né, ou o sofrimento, que é quando a gente deseja algo que a gente não tem, e o tédio, que é quando a gente consegue o que a gente queria. Então, a existência seria um pêndulo entre a dor, o sofrimento de desejar e o tédio de possuir. Então, a vida seria mais ou menos algo como desejar, sofrer, conquistar, entediar-se, desejar de novo, sofrer, conquistar, entediar-se, né? É basicamente um círculo inescapável. O Giuliani vive exatamente esse movimento, né? Quando ele está excluído, ele sofre por não pertencer à classe que ele gostaria de pertencer. Quando ele conquista a posição, ele sofre pela ansiedade de perder a posição que ele conquistou. Quando ele ama, ele sofre pela dúvida. Quando ele é amado, ele sofre pela suspeita e pelo orgulho. E nunca há repouso. Ele nunca relaxa. Ele nunca curte viver, né? O Stendhal ele constrói o Julian como alguém condenado à inquietação, né? Uma condição muito próxima do pessimismo antropológico aqui do Schopenhauer. Tá? Uma outra chave de leitura interessante é ler o Julian e a Mathilde como polos opostos desse pêndulo que eu mencionei, né? Então, a Mathilde de la Mole representaria ali o tédio, enquanto o Julian representa o sofrimento do desejo. Então, o Julian sempre quer alguma coisa, e a Mathilde de la Mole já tem tudo que ela quer, ela está entediada. Esse é a principal característica dela, o tédio. Então, ela já tem basicamente tudo, né? Ela tem status, ela tem riqueza, ela tem prestígio, ela tem beleza, ela tem posição social. E por isso ela está sempre entediada, ela busca algo extraordinário para romper a monotonia e ela entende que o Julian vai providenciar esse algo extraordinário, né? Novidade, drama, risco, transgressão. Ela deseja o Julian menos por amor, né? Um amor romântico imediato, mas como uma fuga, né, do vazio aristocrático da vida dela. Então os dois eles encarnam os polos do pêndulo do Schopenhauer, porque o Julian ele sofre porque ele não tem o que ele quer, e a Mathilde sofre porque já tem tudo que ela quer. É isso.
Bom, um outro ponto que vale ser tratado aqui, né? O Schopenhauer interpreta o amor como expressão da vontade, mascarada como um sentimento sublime. As relações do Julian com a Madame de Rênal e a Mathilde podem ser lidas justamente com essa lente, né? Então, com a Madame de Rênal tem um afeto mais autêntico, mais genuíno, mas o Julian, ele inicialmente instrumentaliza esse romance como uma conquista social e narcísica, né? Mas com a Mathilde, a relação é profundamente teatral, né? Conforme eu mencionei, eles vivem um jogo de poder, né? É movido por orgulho, vaidade, uma disputa simbólica. Então, à luz do Schopenhauer, a gente pode entender, e a gente pode até dizer, que ambos os romances, né, com a Madame de Rênal e com a Mathilde de la Mole, revelam o quanto o amor frequentemente disfarça impulsos de dominação, de vaidade, de autoafirmação, um desejo inconsciente, né? E no fim do romance, quando ele está preso e condenado, o Julian abandona a sua obsessão social, né? Ele percebe o vazio dessa ambição que guiou a vida dele, e nesse momento a gente consegue pensar na ideia do Schopenhauer da negação da vontade. Quando o indivíduo alcança uma espécie de lucidez e renuncia à corrida infinita do desejo, né? Ao aceitar a morte, o Julian encontra uma serenidade imediata, que ele não teve o livro inteiro. Essa aceitação, ela ecoa o ideal de libertação pelo abandono do desejar, pelo abandono do querer, pelo abandono do desejo e pelo abandono da ânsia de obter alguma coisa. Então, é a negação da vontade. É importante lembrar que o Schopenhauer, ele vai distinguir o mundo como representação, né, de aparência, de imagem social, e o mundo como vontade, que é a força interior real, né? O Julian está preso à representação, papéis, né, ele representa diversos papéis, ele representa o papel de seminarista dedicado, ele representa o papel de amante calculista, ele representa o papel de um aristocrata aspirante, né? Então ele vai oscilando ali pelo teatro social. E a tragédia do Julian, ela nasce justamente da distância entre quem ele é e quem ele precisa ser, né? Ele não dá vazão ao que ele é. Quando ele dá vazão ao que ele é, algum problema acontece. Então o Stendhal, ele mostra o sofrimento produzido por essa cisão, né? Essa cisão de personalidade. Algo muito próximo da tensão entre aparência e essência que a gente vai ver lá no Schopenhauer. Essa distância entre o ser e o parecer, ela sobrecarrega o Julian com um individualismo muito forte, inclusive. E tem um determinado momento aqui do livro que ele fala uma frase assim que é excepcional. Ele coloca... Existe toda uma passagem aqui acontecendo de algo que ele tinha que negar, e por fim ele fala: cada um por si neste deserto de egoísmo que se chama vida. Então ele é um cara sozinho no mundo com as ideias dele, por mais que ele esteja se envolvendo com outras pessoas, ele acha que está todo mundo contra ele é um cara extremamente individualista, né? E isso causa sofrimento, né? Ele não compartilha a vida dele com ninguém, né? Então aquela ideia do que a gente vai ver aqui no Walden, esqueci o nome do cara, depois eu coloco aqui em cima na, na, na legendinha, mas que a felicidade só é verdadeira quando é compartilhada, é do Thoreau, lembrei? É algo que o Julian não tem, ele não compartilha a felicidade dele, né? Os momentos que ele partilha com alguém são sempre pesarosos, com uma sombra de individualismo muito forte dele. Tem uma diferença importante aqui entre essas duas correntes de pensamento, né, o que está no Vermelho e Negro e o Schopenhauer, porque o Stendhal, ele ainda preserva no Julian um ideal heróico, né? Então o Julian, ele tem uma grandeza trágica, ele tem energia afirmativa, ele tem uma paixão pela ação, mas o Schopenhauer não. O Schopenhauer, ele é radicalmente anti-heróico, né? Para ele, a verdadeira sabedoria está na renúncia, na contemplação e na quietude. É algo que o Julian só vai alcançar lá no fim da obra. Por fim, a gente pode então tirar dessa obra aqui a luz do Schopenhauer. A gente pode fazer uma fusão, aí, um megazord de pensamento, e entender aqui, né, que no Vermelho e Negro a gente tem a dramatização literária das intuições, né, que o Schopenhauer levanta na obra dele, né. Algumas dessas intuições, né, algumas dessas ideias que Schopenhauer vai trazer depois desse livro é que a ambição é insaciável, que o desejo gera sofrimento, que o sucesso é ilusório
e que o amor pode mascarar impulsos egoístas. Acho que o principal ponto que a gente chega aqui, né, considerando o vermelho e o negro, como eu já apontei o que eles significam, é que a paz só surge quando o querer cessa, quando o desejo cessa, quando a constante vontade cessa, né? O Julian Sorrell, nesse caso, né, ele, pensando nesse sentido, ele é um personagem profundamente schopenhaueriano, né? Ele é um homem devorado pela vontade, ele encontra clareza só quando ele já não pode mais desejar, que é quando o destino dele está selado pela condenação que ele teve. Então era essa análise que eu queria trazer para vocês. Lembrando, essas obras, né, o Schopenhauer e o Vermelho e o Negro provavelmente não se influenciaram de forma alguma, mas elas são frutos do mesmo tempo, da mesma época. E as ideias que permeiam essas obras, elas podem ser lidas em conjunto. E essa é uma das belezas da literatura, uma das belezas da filosofia. A gente consegue fazer leituras diferentes a cada vez que a gente pensa, né? A primeira vez que eu li o Vermelho e o Negro, eu não pensei em Schopenhauer porque eu não tinha estudado Schopenhauer o suficiente. Mas quando você entende que é tudo fruto do mesmo contexto histórico, as ideias fazem sentido. Tá? Então, leiam Vermelho e Negro, ouçam Lendo com Clovis. Quem tiver interesse, leia a resenha, está em leigaleitura.com. Espero que vocês tenham gostado e me digam aí se vocês já leram Vermelho e Negro, se interessaram em ler. Se vocês conhecem a obra de Schopenhauer, se vocês se interessaram em ler. E a gente se vê na próxima. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.